Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 8 de julho de 2025 e eu quero agradecer pela sua companhia aqui. E hoje eu vou falar, durante essa transmissão, sobre a mais nova polêmica envolvendo a Universal, agora com uma ordem dada para todos os templos da Universal no mundo todo. Devido à grande demanda de pastores e bispos estão saindo da instituição, até por conta das denúncias que a gente vem colocando aqui no nosso trabalho. A Universal vem perdendo centenas de pastores. Todos os dias saem pastores da Igreja Universal. Está chegando um momento em que a liderança não sabe mais o que fazer. E o bispo Macedo não confia mais nos pastores para administrar o que eles chamam de dinheiro sagrado. O dinheiro sagrado que entra na Universal e vai para o pecado dos bispos. Pecado que vem em forma de propriedades, vem em forma de patrimônio, de empresas ligadas ao grupo da Universal. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês a ordem dada por Renato Cardoso. Eu tenho vídeos aqui, eu tenho um vídeo do Renato Cardoso, tenho e-mails, tenho prints de dentro dos bastidores, tem um áudio da Secretaria da Universal repassando a todas as esposas de pastores e, inclusive, um documento do qual os voluntários estarão sendo, mais uma vez, manipulados. Eu quero convidar os advogados que estão assistindo, pessoas da área jurídica, a questionarem se essa prática ela pode ferir a ideia do voluntariado. Se fere o voluntariado, tornar os obreiros obrigados a tal responsabilidade, a cuidar do lacre da sacola da oferta. Tem muita coisa para falar para vocês hoje. Eu quero humildemente pedir que você me acompanhe até o final e também quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Davi Vieira, se inscreva no canal. Se inscreva para que possamos trazer para você informações importantes. Eu tive uma história na Universal. Eu sou jornalista, ex-pastor da instituição. Estive com o pastor durante 5 anos, mas pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da Universal. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos e eu também sou parente de bispos até hoje da Universal. Então, também quero convidar as pessoas a se tornarem apoiadoras do trabalho do Davi. Sejam membros do canal. Você pode se tornar um membro voluntário do trabalho para que a gente consiga expandir esse trabalho para o máximo de pessoas sinceras que estão ali dentro, que infelizmente estão sendo manipuladas, usadas como massa de manobra. Estamos aí, passou um pouco aí da metade do ano e tem muita coisa para trazer para vocês, virão novidades aí, eu garanto para vocês que novidades até o final do ano nós vamos ter, muita coisa está surgindo e as pessoas estão entendendo que essa instituição, infelizmente, ela não tem nada de uma instituição cristã. É uma empresa somente. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Então fique com a gente, eu vou tratar desse assunto nesta live. Eu vou agora entrar diretamente no assunto. Quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo, muita gente que é membro do canal. Eu não pude fazer essa transmissão no domingo. Eu coloquei um recado, porque domingo eu tive um problema com a minha internet. E, infelizmente, não foi possível estar com vocês fazendo a live. A gente tem acontecem muitos imprevistos, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que é necessário. Trazer a informação para as pessoas, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês aqui alguns prints dos bastidores da Universal que eu recebi. Inclusive, aqui, alguns e-mails que eu recebi também. Eu vou ler com você aqui os e-mails. Quero agradecer ao pessoal que está comigo, muito obrigado, todos que estão comigo assistindo, comentando, compartilhando. Pessoal, eu também quero pedir a você que está me assistindo pela primeira vez agora, que você não se esqueça de deixar o seu like, pessoal. Deixe o seu like para que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Vai lá, deixa o like, porque o nosso trabalho é único. São poucos os canais que fazem um conteúdo tão importante como a gente tem feito aqui, tá certo? Então vamos lá, eu vou trazer aqui um e-mail, eu vou compartilhar esse e-mail com vocês, o e-mail de dentro da instituição, depois eu vou colocar os áudios e os vídeos. Esse e-mail está assim, ó. A paz, Davi, que Deus o abençoe.
Assista a reunião que enviei. Está um clima tenso no templo. Quando ele fala templo, é o Templo de Salomão. E o Adilson está fraco. Como vocês sabem, eu fiz uma live para explicar, para falar tudo sobre o bispo da Universal, o bispo empresário da Igreja Universal, o Adilson Silva, que teve um infarto. No dia em que ele teve um infarto, eu fiz a transmissão, eu vim a público para falar que ele havia sofrido um infarto, e a Universal ficou 9 dias sem falar nada do Adilson Silva. Estavam esperando o Adilson Silva morrer para falar. Como ele, graças a Deus, sobreviveu, a Universal usou isso como um marketing para dizer que ele ficou 18 minutos morto, coisa que nenhum médico afirmou. Não existe laudo disso. Nenhum médico, nem os médicos do hospital do Edir Macedo afirmaram isso. Pelo contrário, ele passou por um procedimento de cateterismo, angioplastia, só que ao invés dele ter repouso, a Universal colocou ele para dar depoimento, para fazer culto, algo inacreditável, desumano. E Adilson Silva, e Adilson Silva está aí debilitado, não está bem, tem que continuar fazendo acompanhamento médico, mas a Universal continua abusando da imagem dele. Adilson Silva, que vale lembrar, é um dos empresários, sócio de empresas mais importantes da Igreja Universal, sócio da empresa de segurança das catedrais. Quem toma conta das catedrais da Universal é a empresa que o Adilson Silva é sócio. Aí tá aqui, ó. Observe a oração dele, né? O Renato está apavorado, Renato Cardoso, pois ele sabe que irá sair muitos pastores durante a campanha. Se você não sabe, a Universal neste momento está fazendo a sua maior campanha de arrecadação de dinheiro, que é a Fogueira Santa. Então, o que a gente vai colocar para você hoje aqui também tem a ver com isso, porque o medo de Renato Cardoso é que as pessoas apresentem sacrifícios financeiros e os pastores peguem o dinheiro para sair da Universal, para servir como pé de meia. Então ele vai colocar voluntários para vigiar os pastores. A ideia do Renato é essa, usar obreiros para vigiar pastores, para que o pastor não tenha acesso ao dinheiro que entra na Universal. Apesar de que eu recebi uma informação que já teve até prisão. Parece que a polícia foi na casa de um obreiro, porque eles estão escolhendo alguns obreiros para ficarem responsáveis, e teve um obreiro que colocou um monte de papel dentro do alforje da sacola da oferta e levou o dinheiro para casa. É isso mesmo que você está ouvindo. É inacreditável, é isso mesmo que você está ouvindo. Daqui a pouquinho eu vou entrar em mais detalhes para vocês aqui, porque a coisa ficou séria. A chapa está quentíssima lá dentro e é uma informação de primeira mão que eu estou dando para vocês aqui. Mas vamos continuar lendo aqui a informação? Diz aqui, ó. E não está entrando dízimos como antes. Você sabe que o dízimo, que eles dizem que é 10% de toda a renda que a pessoa tem, mas a gente já falou sobre o dízimo. Eu tenho não só a minha opinião, como um estudo para trazer para quem quer saber sobre o dízimo. O dízimo é a base do sistema religioso. Todo mês é garantido 10% do fiel para manter o patrimônio deles. E tá aqui, ó, não está entrando mais dízimos, como antes. É visível o desespero. Ele distorcendo o significado do dízimo. A reunião toda ele falou só sobre isso. Não teve uma palavra para os obreiros. E hoje todos os pastores e esposas tiveram que assistir juntos com os obreiros. Então esse e-mail que eu recebi foi no momento em que foi anunciada essa nova ordem, a ordem de poder deixar obreiros para vigiar e proteger a sacola da oferta. Mas parece que está dando problema sério isso. Temos mais aqui um outro e-mail aqui, ó, que eu vou ler. Vamos ler aqui, ó. Este outro e-mail aqui que é importante. Aqui, ó. Davi, vamos ler esse e-mail, que esse e-mail aqui é outro e-mail que eu recebi, tá, pessoal? Presta atenção que isso aqui é interessante, ó. Davi, segue o link do YouTube da reunião nacional de obreiros deste sábado. Todos os pastores e esposas tiveram que participar, ou seja, mais um sábado sem folga. Ponto de oração nacional de manhã
e 18 horas, todo mundo tinha que estar na reunião. Como você sabe, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não tem folga. Eles têm que trabalhar constantemente. Tira um sábado apenas, porque na Universal o pastor, que é um funcionário, ele tem que trabalhar constantemente. Ele não pode tirar folga do dia que quiser. Aí tá aqui, ó. Quem fez foi o Renato. Ele ficou a reunião inteira falando de dízimo para os obreiros. Se o Renato está falando direto de dízimo, é porque não está entrando mais dízimo. Estão entrando poucos dízimos. Aqui é outro e-mail de outra fonte que a gente tem, que está confirmando a mesma coisa. Mas o pior é a parte final. A partir de 1h35, ele usa a Bíblia e passa um vídeo produzido por eles para falar para os obreiros fiscalizarem os pastores e as sacolas da oferta. Principalmente nas igrejas que têm apenas 1 ou 2 pastores. Na hora, os pastores ficaram com vergonha alheia do Renato, pensando, não acredito que ele está falando isso. Pois é, pastor. Então é para ficar claro para os pastores da Universal que o Bispo Macedo não confia em vocês, não gosta de vocês, e o Renato também está preocupado que depois dessa fogueira santa, muitos pastores vão meter o pé, vão sair fora. Então, o que ele puder fazer para proteger o dinheiro que vai entrar, porque muita gente ainda está dando doações em dinheiro. O Pix, pelo aplicativo da Universal, conforme o Macedo está orientando, tem gente que não usa ainda, não está usando o aplicativo, prefere colocar em dinheiro. E esse é o grande medo do Renato. Os caras fazer pé de meia. Davi, como o Renato é falso, ele está dizendo que está preocupado com o manuseio do sagrado. Tá bom. Mas, na verdade, ele não confia mais nos pastores e esposas. Está preocupado com o dinheiro que vai para eles. Por causa de tantos pastores saindo. Exatamente como eu falei para vocês, tá vendo? Muitas igrejas estão caindo financeiramente por causa do trabalho do Renato e da saída do povo da igreja. Mas ele pensa que é por causa dos pastores que estão roubando e se preparando para sair. A ponto de mandar os obreiros ficarem de olho nos pastores e nos alforjes. E no final ele mandou o Adilson terminar a reunião, ele parecia debilitado. Mais um e-mail, é uma outra fonte que a gente tem, confirmando que o Adilson Silva não está bem. É claro que não está bem. O Adilson Silva passou por um procedimento muito delicado, e é uma exploração. Eu, inclusive, mandei um recado direto para o Renato. Se o Adilson morrer, acontecer alguma coisa com o Adilson, a culpa é deles. Eles são culpados por isso. Mas eu vou colocar para vocês agora também um print que eu recebi. Outro print. Como eu falei para vocês, que eu vou botar alguns prints e os áudios. O áudio da secretaria da igreja. Tá? Eu tenho um áudio aqui comigo da secretária da igreja. E o vídeo do Renato Cardoso para explicar para vocês como que vai ser. Então tá aqui, ó. Vamos lá para a gente poder ver para a gente poder entender. Deixa eu colocar primeiro aqui o áudio do. Antes de eu colocar aqui o print. Vamos colocar o print então, vamos lá. Tem muita informação, vamos colocar o print primeiro. Peraí, esse aqui já botou. Vamos botar o print para vocês entenderem o que aconteceu, ó. Vamos lá, peraí. Ok. Então vamos lá, ó. Tá aí o print, tá assim, ó. Peraí. Deixa eu só ver aqui porque saiu aqui para mim. Ok, tá aí, ó. Preciso te passar uma coisa forte que vai acontecer hoje, Davi, na reunião de obreiros, no Brasil, 18 horas. Renato vai colocar os obreiros para vigiarem a sacola de ofertas de cada igreja, da maior até a menor, do pastorzinho solteiro, tudo hoje às 18 horas para o Brasil todo. Bom dia, senhores. Esse foi o recado que foi dado em grupo. Vou colocar o áudio daqui a pouco para vocês ouvirem. Hoje, da reunião dos servos, às 18 horas, será passada uma direção de novo procedimento em relação ao sagrado. O sagrado é boa. O dinheiro que entra na Universal é sagrado, mas vai para a baixaria, mas vai para a luxúria. O dinheiro sagrado, que o Renato chama de sagrado, vai para pouca vergonha, vai para pagar os vencedores de um programa de reality show, que os casais ficam trazendo baixaria da vida íntima para fazer intriga dentro do programa. Então o dinheiro que entra na Universal, que é na verdade uma lavagem de dinheiro para a Record, entra para a TV Record, é usado nos interesses
do bispo Edir Macedo. Só é sagrado no altar. Quando sai do altar, vira baixaria, vira pouca vergonha. Esse é o tipo de dinheiro que entra na Universal. Que as pessoas dão a vida, trabalham, colocam ali e o dinheiro sai para os interesses do Macedo. Os obreiros não têm acesso a quanto entram. Os obreiros, é tão sagrado que os obreiros não sabem para onde vai o dinheiro. Como a gente já colocou várias matérias aqui do jornalista Gilberto Nascimento. Quero mandar um abraço para o Gilberto Nascimento, falei com ele hoje, tive essa oportunidade. Mas está aqui, ó. Hoje, na reunião dos servos, às 18 horas, será passada uma direção do novo procedimento em relação ao sagrado, reforçando que é importante nenhuma esposa faltar, pois provavelmente a partir de amanhã já seguiremos as novas orientações. Deus abençoe a todos. Está aí, ó. Esposas, bom dia. Sobre o termo que foi colocado no grupo, todas as igrejas, são as esposas de pastores, né? Precisam tê-lo impresso. A partir de amanhã será utilizado. O obreiro fará a conferência dos lacres, alforjes e máquinas daquela reunião. E estará assinando a folha. Mesmo as sedes que têm 2 pastores, às vezes podem ocorrer do segundo folgar e o regional ficar só. Então precisará ter um obreiro que fará este checklist. Igrejas de pastores casados que não têm auxiliar ou igreja de pastores solteiros terá este processo de conferência todos os dias. Então os voluntários agora vão ter que verificar o lacre da sacola do dinheiro que vai para os interesses do Renato Cardoso. As igrejas, aí está aqui, ó. As igrejas que têm mais de 2 pastores não têm necessidade. Só se ocorrer de um pastor ficar só naquele dia. Então terá de ter esse obreiro para fazer a conferência. O bispo estará explicando melhor hoje na reunião de obreiros. Peço que se certifiquem que todas as igrejas imprimam esta folha assim que o fizer. Então eu vou botar a folha para vocês ouvirem, mas antes, vamos ouvir o Renato Cardoso aqui. Vou botar o Renatão. O Renatão vai falar aqui agora. Você vai entender um pouco nas palavras do Renatão como que eles querem planejar esse esquema agora para colocar voluntários da Universal. O voluntário já não é suficiente que ele compre uniforme, que ele pague do próprio bolso para trazer as pessoas para a Universal, que ele faça boca de urna, que é crime no Brasil, que eu já denunciei muito nesses anos. A Universal está completando 48 anos, então a gente tem um conteúdo especial até o final do ano para trazer para eles. Eles nem fazem ideia do que está vindo por aí. Mas, vamos colocar o áudio do Renato aqui, que agora vai se aproveitar dos obreiros para explorá-los, certo? Vamos colocar aqui o áudio e você vai conferir comigo aqui qual é a nova estratégia do Renatão. Vamos lá. De todos vocês, especialmente alguns obreiros que vão ser designados para essa tarefa em cada igreja. Vamos assistir um vídeo explicativo e a gente volta para explicar em detalhes. Diretrizes no manuseio do sagrado. Deixa eu só tirar o fundo aqui, pessoal, só não pode pedir direitos autorais. Calma aí. Eu vou tirar o fundo aqui, senão esse pessoal que eles ficam procurando motivos para pedir direitos autorais. Deixa eu tirar aqui, vamos lá. Você vai ver junto comigo. Que visam proteger a integridade das ofertas e preservar o cuidado com aquilo que é sagrado a Deus. Espera aí. Deixa eu colocar aqui na velocidade mais rápida, porque senão esse pessoal, eles podem pedir direitos autorais aqui. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Vamos lá. Eu vou botar aqui para a gente poder analisar a fala das novas diretrizes da Universal, o que eles estão fazendo agora para pedir para os obreiros serem responsáveis por essa patifaria. Mais essa patifaria. Especialmente alguns obreiros que vão ser designados para essa tarefa em cada igreja. Vamos assistir um vídeo explicativo e a gente volta para explicar em detalhes. Diretrizes no manuseio do sagrado. Estamos implantando procedimentos que visam proteger a integridade das ofertas e preservar o cuidado com aquilo que é sagrado a Deus. A partir de agora, essas diretrizes deverão ser seguidas com seriedade e responsabilidade. Lembre-se, cuidar das coisas de Deus é um privilégio que exige santidade e temor. Lacres e malotes. Quando não houver um pastor presente, os obreiros assumirão a responsabilidade pelos procedimentos de alforjes e malotes. Antes da reunião, um obreiro será responsável por acompanhar o lacramento das ofertas. Ele deverá conferir, junto à folha fornecida pelo escritório da igreja, se os lacres estão de acordo com a data, horário e numeração. Após a conferência, o obreiro designado assinará a folha, confirmando a verificação. Durante a reunião, estão colocando obreiros para tomar conta, porque sabe que se entrar dinheiro, o pastor vai fazer pé de meia e vai sair fora. Na Universal, o pastor não pode ter profissão.
Tá, eu coloquei na velocidade 2, pessoal. Tá bem rápido. Porque eu não posso colocar na velocidade 1, porque senão eles vão pedir direitos autorais. Lacramento das ofertas, conforme as orientações a seguir. Em igrejas pequenas, todos os alforjes devem ser lacrados diante do povo, logo após as ofertas, com todo o cuidado e visibilidade, para que sejam posteriormente enviados ao destino correto. Em igrejas maiores, os alforjes devem ser levados a um local reservado, onde serão colocados numa lote e lacrados com segurança. Esse deslocamento deve ser feito por no mínimo 2 pessoas, para preservar a integridade e transparência do procedimento. Para preservar a integridade e transparência do processo. Como se na Universal tivesse transparência, né? Antes de cada reunião, os obreiros devem conferir se todas as máquinas de cartão que serão utilizadas são oficiais da igreja. É indispensável que a via do estabelecimento fique com a igreja e a via do cliente seja entregue ao doador. Essa conferência deve ser A via do cliente tem que ficar, né? No próprio vídeo eles falam a via da igreja e a via do cliente, né? É a via do cliente, eu estou chamando o fiel de cliente, né? Vamos lá. sem exceção. Caso haja qualquer dúvida ou se os procedimentos não estiverem sendo seguidos corretamente em sua igreja, entre em contato com escritóriobrasil@universal.org. Tá, vou botar agora a velocidade normal pro Renato, porque eu quero ouvir o Renato falar agora. Eu quero ouvir ele falar na velocidade normal. Vamos lá. E as orientações a seguir. Em igrejas pequenas, todos os... Tá. Vamos lá. Tá bom. Lá no grupo dos obreiros no Telegram, se você quiser assistir com mais calma e ver com mais detalhes, talvez algo que você não atentou bem. E os pastores vão receber também. Esse princípio que você acabou de assistir é um princípio bíblico. Lá no livro de Reis, de 2 Reis, diz assim, olha só, olha o princípio, que é a mesma coisa que nós acabamos de explicar no vídeo, que diz o texto. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar. Tem nada a ver o que tá falando, tá, pessoal? A mão direita dos que entravam Tem princípio bíblico, isso, mas princípio Senhor. bíblico, Renato, é você e a sua corja deixar de ser envergonhice, porque você viaja de helicóptero, você é rico, Renato Cardoso. O Bispo Macedo tem hospital, o Bispo Macedo tem banco, isso você não mostra transparência. Para mostrar transparência com aquilo que é sagrado, quer dizer que o dinheiro que entra é sagrado e a vida do obreiro que está passando necessidade. Quer dizer que para vocês o mais importante, que conforme o Macedo cansa de falar, nesses 48 anos, é o sangue do povo, que é o dinheiro, e o povo que está dando sangue. E o doador do sangue, que é o obreiro. Então é uma patifaria, uma sem vergonhice. Vou mostrar o relatório que vocês querem que o obreiro assine, bote CPF, e eu já recebi informação que no Rio de Janeiro teve até um obreiro que saiu correndo com o Ford, sumiu com a sacola do dinheiro e fora, teve até a polícia na casa dele. Até a polícia na casa dele. É de uma patifaria, cara, de uma sem vergonhice uma coisa dessa. Aí quer mostrar texto bíblico para dar base, que eles querem fazer a coisa na transparência, querem fazer a coisa na total santidade. Mas quem conhece vocês sabe que não tem nada de santidade. Os sacerdotes que Ao sacerdote. Tem nada a ver o texto com as coisas atuais. todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, quer dizer, nunca sozinho, 2 pessoas no mínimo, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Esse princípio aqui, que é o princípio que a Igreja Universal procura seguir, que é nunca uma só pessoa deve ter contato exclusivo, sozinho, com a oferta das pessoas. Ah, Sempre sai fora, no mínimo rapaz. 2. Por quê? Testemunhas para a segurança de cada um. Se eu fico sozinho com a oferta sua, e se acontecer alguma coisa com essa oferta, quem é minha testemunha? Quem vai me defender? Sim ou não? Então, as ofertas, biblicamente, elas nunca eram manuseadas por uma só pessoa, mas sempre por testemunhas, por motivos óbvios. Isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento também, Paulo seguia o mesmo princípio. No Novo Testamento, diz lá o texto assim, 2 Coríntios, e com ele enviamos, com esse ele aqui,
nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, quer dizer, as ofertas que eles transportavam, quer dizer, evitando que alguém venha nos acusar de alguma coisa por esta abundância que por nós é ministrada. Ele quer comparar a Igreja Universal com o apóstolo Paulo. Você quer se comparar com o apóstolo Paulo. Vocês criaram uma série amaldiçoada na Record, porque tudo que vem da Universal é criado com uma ideia totalmente deturpada do Evangelho. Não se engane. Esses dias me perguntaram, Davi, eu devo assistir a série da Record? Você pode assistir o que quiser. Você pode assistir o que quiser. Eu não aconselho você usar a série da Record como base no entendimento que a Bíblia traz, porque o Macedo deturpa a ideia do Evangelho. Para a Igreja Universal, que é uma empresa, os conteúdos bíblicos só servem unicamente para atrair crente. Eles querem atrair a ideia do crente, que o crente vota. O crente tem poder de voto. Então, não se engane, o Paulo da Record não tem nada a ver com o Paulo da Bíblia. Não se pode nem comparar. Um homem rico, um homem que tem um patrimônio milionário, que só sai de carro blindado, como é o Renato Cardoso, um homem que não tem acesso a quem está passando fome. Você nunca vai ver o Renato Cardoso indo na casa de uma pessoa doente, de um evangelista. Você nunca vai ver ele sozinho, porque ele tem medo de tomar um tiro, tem medo de morrer, tanto ele quanto o sogro. Então não se compare a alguém como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que sofreu, falou de sofrimento, o slogan que a Universal detesta, que para ele o sofrimento é do diabo, e agora ele está usando o texto de Paulo para dizer que Paulo, ele preservava o dinheiro, que a igreja mandava o dinheiro para ele. Nós seguimos o mesmo princípio. O princípio que vocês seguem há 48 anos é da sem-vergonhice. O princípio, Renato, que vocês seguem há 48 anos é da manipulação para levar pessoas a votarem nos candidatos de vocês, a conseguir poder. É isso que vocês têm. Esse é o princípio que vocês têm. Esse é o princípio que vocês adotam. Vamos continuar aqui. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante de quem? Dos homens. Então é isso que a igreja procura fazer. O que é certo, transparente diante de Deus e diante dos homens. Mentira. Então, Mentiroso. Gilberto Nascimento fez uma matéria sobre 4 anos de contas bancárias que a Universal arrecadou 33 bilhões de reais e o povo da Universal não sabia para onde estava indo dinheiro. Nos Estados Unidos compraram jato particular em nome dos membros da igreja que nem sabiam que tinha jato particular para atender os bispos, o inteiro dos bispos. Mentiroso. Todas as propriedades que já coloquei aqui no canal, o apartamento que o Macedo é vizinho do Messi, lá em Miami, pergunta para um membro da Universal se ele sabe para onde está indo o dinheiro da doação que ele faz. Transparência é uma ova. Vocês não falam quanto arrecada. Vocês não falam para onde está indo o dinheiro. E querem que o obreiro seja responsável para ficar vigiando o pastor, porque tem medo do pastor botar a mão no dinheiro e meter o pé? Seu mentiroso. Você é mentiroso. Vamos lá. Então, nesse procedimento agora, nas igrejas, onde só tem um pastor, ou às vezes tem 2 pastores, mas nem sempre os 2 estão ao mesmo tempo na igreja, e você, obreiro, tem pelo menos um obreiro lá na reunião, você, obreiro, vai ficar agora responsável de, junto com o pastor, depois da oferta colocada no alforje, você ir lá no altar e fechar junto com o pastor o alforje com o lacre, que é um lacre numerado, que tem lá o registro, o pastor tem o registro, e colocar dentro desse alforje a sua assinatura que você ajudou como testemunha a lacrar aquele alforje. E aquilo ali depois vai ser levado para o seu próximo destino. Então, vai se seguir esta regra a partir de agora, já a partir de amanhã, e qualquer
qualquer dúvida, é claro que haverá dúvidas. Mas e quando não tiver obreiro na reunião e tal? Quando não tem obreiro na reunião, não tem obreiro. Seria melhor que toda reunião tivesse obreiro. Mas na reunião que tiver, então, esse procedimento vai ser feito. Cada pastor, você pastor, deve fazer o quê? Você deve escolher obreiros designados para fazer isso. Escolha obreiros designados. Quantos necessários? Claro, numa reunião, tem lá vários obreiros, mas é um que vai ficar responsável naquela reunião de fazer essa tarefa. Mas você deve ter vários obreiros designados para, quando necessário, tem aquele obreiro ali. E o obreiro, obviamente, tem a aprovação de todos, como Paulo falou, desse irmão que todo mundo conhecia. Era uma pessoa que tinha um caráter ilibado e que ninguém iria questionar as suas atitudes. Tá bom? Então, vamos colocar isso em prática e, a partir de então, não haverá nenhuma dúvida com respeito ao que é feito no tratamento das ofertas. Tá bom? Qualquer dúvida, procure o seu pastor. Não vai ficar dúvida no que acontece no tratamento das ofertas. Tá de brincadeira, né, Renato? Não vai ter dúvida? Como que não tem dúvida? Os obreiros têm que perguntar para onde está indo o dinheiro. O que vocês fazem com o dinheiro? Vocês acham que inaugurar catedral aqui, catedral ali, 10 milhões aqui, 12 milhões ali, uma catedral aí, 12, 15 milhões, entra bilhões por ano. São bilhões que entram por ano. Vocês estão enfiando esse dinheiro em qual buraco? Em qual toca vocês estão colocando esse dinheiro? Vocês estão colocando esse dinheiro em qual buraco? Eu quero saber qual é o buraco que vocês estão colocando esse dinheiro. Vocês estão enterrando esse dinheiro aonde? Porque o obreiro, o membro que se sacrifica, que deixa de comprar as coisas para sua casa, para entregar para vocês, agora está sendo incumbido dessa responsabilidade? Vocês estão conferindo responsabilidade para voluntário? É isso mesmo? Vamos ver se ele fala mais aqui. Acho que acabou. Acha que o pastor está procedendo de forma errada, procure o regional ou procure o responsável dos obreiros no seu estado e ele vai dar a orientação. Viu? Se o pastor está procedendo de maneira errada, é para você delatar ele. Aí, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui agora. Vamos lá. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Aí a nossa fonte mandou assim, ó. Meu Deus, é muita loucura por dinheiro e desconfiança com os pastores. Agora os obreiros terão de fechar as sacolas de oferta e confirmar os lacres assinando um documento. Está gerando uma malícia generalizada. Como os obreiros irão olhar para os pastores, bandidos, mercenários. Davi, além de usarem e explorarem os obreiros, eles agora irão usá-los para conferir lacres e sacolas que os próprios obreiros irão lacrar. Tudo por dinheiro, Davi. Uma verdadeira seita transvestida de igreja, um absurdo. Está tudo programado para hoje. Foi a reunião que o Renato fez. Então, esse aí, ó, é o documento. Esse é o documento, tá? Que agora os obreiros da Igreja Universal, alguns que serão separados para fazer isso, vão ser responsáveis para separar, tá aí, as pessoas abaixo, controle de lacres. As pessoas abaixo assinadas declaram para os devidos fins e direitos a quem possa interessar que no exercício das atividades voluntárias junto da Igreja Universal de Deus e URD, foram as pessoas que acompanharam e responsáveis, respectivamente, pela colocação de lacres abaixo indicados, nos alforjes contendo as ofertas recebidas pela igreja durante as reuniões realizadas pelos pastores abaixo indicados, nos respectivos dias e horários indicados em cada uma das linhas. Declaram ainda cada um dos obreiros abaixo assinados que se comprometem a manter sigilo e confidencialidade das informações relacionadas a este documento, conforme previsão do termo de voluntariado, assinado quando no início das atividades. Quer dizer, o obreiro tem que assinar um termo de voluntário ainda, tem que se comprometer a não falar nada, a ficar quieto, não pode falar nada, e assim, por estar justos e certos, assinem o presente termo de controle. Até o dia, reunião, porque na Universal não tem culto, não é uma igreja, é uma seita, é uma empresa. Toda empresa tem reunião, empresa não tem culto em empresa. Já viu algum culto sendo realizado em empresa? Não tem, é difícil, não tem.
Isso não existe. Aí tá aí, ó. Presta atenção, gente. A data, a reunião, vai ter reunião de domingo. A data, o horário, o nome do pastor, o número do lacre, a assinatura do obreiro e o número do CPF do obreiro. O número do CPF do obreiro vai ter que ser responsabilizado. E o pau tá quebrando. O pau tá quebrando, porque eu já recebi informações que no Rio de Janeiro teve obreiro que o negócio ficou sério. Olha o que aconteceu aqui, ó. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Antes de eu colocar aqui, eu vou ler aqui para não dar ruim. É melhor ler, porque a parada é muito séria. Deixa eu ler. Deixa eu ler aqui, gente. Não vou colocar porque pode identificar o nome das pessoas e pode dar algum problema para a pessoa. Então, eu não vou identificar o nome dos caboclos aqui, não, porque senão pode dar ruim para eles, né? Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na mensagem que eu recebi aqui. Eu sei que vocês acreditam em mim, claro, mas eu vou colocar aqui a mensagem que eu recebi do Rio de Janeiro, que o pau já quebrou. O obreiro saiu correndo com o alforje, com dinheiro para casa. Foi lá para comprar a moto dele, comprar os móveis, né? Porque o obreiro, de repente, ficou fazendo fogueira santa tantos anos sem ter nada. Tá aqui, ó. O rapaz, olha, o fulano de tal sumiu com o alforje. Tá aqui, ó. A mensagem foi essa, ó. O obreiro fulano sumiu com os alforjes da reunião aqui do homem. Cara, o pastor colocou ele para tomar conta dos lacres, de tudo. O obreiro fulano, não sei o que ele fez, mas ele trocou os alforjes, colocou papel picado. Quando as esposas cortaram o lacre, foi o maior desespero. Tinha papel picado. O obreiro fulano, de confiança, aqui fugiu. A polícia e os seguranças estão na casa dele. Ninguém sabe onde está. O bicho está pegando no bloco aqui, meu amigo. Agora, o senhor fulano de tal e o senhor Beltrano de tal, obreiros aqui da sede, foram chamados lá no bloco. E o obreiro foi para casa com o dinheiro da igreja, com o sagrado. O obreiro levou o sagrado do Renato para casa. Obreiro da abolição, a primeira sede da Universal, que é alugada. Estão fazendo já um esquema, que é uma outra coisa, né? Querem comprar a abolição, já vão dar dinheiro, vão mandar os obreiros e o povo da Universal do Rio de Janeiro trazer uma oferta de R$48, que é em homenagem ao aniversário da Universal, 48 anos. Todo mundo vai ter que trazer uma oferta de R$48 para pagar ou para ajudar na compra da primeira sede da Universal na abolição, que até hoje é alugada. Eles nem compraram a sede ainda. Nem compraram aquela sede, é alugada. E aí o rapaz foi para casa voado. E você que é obreiro da Universal, você que vai estar assinando lacre de sacola, se acontecer alguma coisa, os seguranças da Universal com a polícia vão bater na tua porta. Você vai ser taxado de bandido. Você que é obreiro, já não basta você ter que levar material de limpeza. Já não basta você ter que comprar um uniforme caríssimo, que custa, pelo menos para os obreiros, aí, quase R$2.000, se não mais que isso. Já não basta você pegar a cesta básica, alimento da sua despensa, para a Universal sair bonita na foto, dizendo que faz trabalho social. Agora, você que vai ficar responsável de dar o lacre na sacola, se sumir o dinheiro, você vai ser taxado de bandido, de ladrão. Vão atrás de você, como fizeram com esse rapaz. Vamos ouvir o áudio aqui da secretária da igreja. Vamos lá. Então, eu vou gravar um áudio para ficar mais fácil para tentar explicar para vocês. Por que tentar explicar? Porque é uma direção nova, né? Foi passada agora. Nem nós temos muitas informações, mas o Bispo Renato vai passar hoje à noite na reunião com os grupos. Ele vai passar essa direção para os grupos e para os obreiros. Então, seria muito importante que todas participassem dessa reunião. Agora, a gente vai ter uma folha onde vai ter o controle tanto dos lacres, quanto dos alforjes, quanto da maquininha de cartão. Antes do pastor começar a reunião, vai precisar de um obreiro que seja responsável, um obreiro que tenha temor, que tenha caráter, que o pastor vai escolher,
Esse obreiro, ele vai fazer a conferência do lacre, da maquininha do cartão e dos alforjes. Então, esse obreiro vai fazer a conferência, ele vai assinar a folha. Só um minuto, pessoal. Um detalhe aqui, tá? Vocês viram que no vídeo explicativo do Renatão, eles falaram ainda, tem que ser a máquina da igreja. Eles estão com medo do pastor arrumar uma outra máquina. O pastor está se preparando para sair da Universal, pegar uma outra máquina para colocar para o povo poder pegar o dinheiro. Tem isso ainda, vamos lá. E essa folha, vocês vão guardar ela e depois vai ser enviado para as regiões. Até então, porque a gente não tem ainda muitas informações, não sabemos ainda como vai proceder. Então, assim, essa folha, a gente só precisa que todas vocês tirem uma foto, né, e enviem para a gente, ainda hoje, para a gente certificar que todas vocês viram o recado e entenderam, tá? Agora a gente vai ter uma folha. Não, e detalhe, exatamente, bem, cadê? Então colocaram aqui, ó, Albuquerque colocou coisa interessante, ó. Quer dizer que para eles, os obreiros, nem todos têm caráter. Com certeza. Para dizer que vai pegar um obreiro de caráter, em outras palavras, e o restante não tem caráter, não? O pastor vai escolher um de caráter. Então você que é obreiro, você está vendo que a Universal considera você um mau caráter? Ou que está difícil de achar um obreiro de caráter? Porque o Renato Cardoso está passando a diretriz e agora a secretária da igreja está falando aí para as esposas que é uma direção nova, vai escolher um obreiro para vigiar. Obreiro, no final, a corda vai arrebentar para você. A polícia vai bater na tua casa. Porque quando sumiu o dinheiro, vamos supor que o pastor deu um jeitinho, um cambalacho, o bispo lá, já que não tem jeito, vai sumir com o alforge. O obreiro que assinou vai ser tido como cúmplice. Vai estourar a bomba para você, obreiro. Você vai ser chamado de bandido. Você vai ser chamado de ladrão. Escuta eu te falando. O obreiro da Igreja Universal que ficar assinando o alforje vai ser chamado de ladrão. Ouve aí. Onde vai ter o controle tanto dos lacres, quanto dos alforjes, quanto da maquininha de cartão. Antes do pastor começar a reunião, vai precisar de um obreiro que seja responsável, um obreiro que tenha temor, que tenha caráter, que o pastor vai escolher. Esse obreiro, ele vai fazer a conferência do lacre, da maquininha do cartão e dos alforjes. Então, esse obreiro vai fazer a conferência, ele vai assinar a folha, e essa folha, vocês vão guardar ela e depois vai ser enviado para as regiões. Até então, mas eles já fazem isso, Lúcia. Não tem ainda muitas informações. Roubar o dinheiro da igreja, o Marcelo sempre fez isso. Então, assim, essa folha, a gente só precisa que todas vocês tirem uma foto, né, e enviem pra gente, ainda hoje, pra gente certificar que todas vocês viram o recado e entenderam, tá? Agora, a gente vai ter uma folha, onde vai ter o controle tanto dos lacres, para a gente certificar que todas vocês viram o recado e entenderam, tá? Agora, a gente vai ter uma folha, onde vai ter o controle. Entendi, então, filho. Esse obreiro vai fazer a conferência, ele vai assinar a folha, e essa folha, vocês vão guardar ela e depois vai ser enviado para as regiões. Até então, porque a gente não tem ainda muitas informações, não sabemos ainda como vai proceder. Então, assim, essa folha, a gente só precisa que todas vocês tirem uma foto, né, e enviem pra gente, ainda hoje, pra gente certificar que todas vocês viram o recado e entenderam, tá? Agora, a gente vai ter uma folha, onde... Tá bom, agora, a gente vai ter uma folha... Já entendi. Então tá aí, pessoal. Então, você que é obreiro da Universal, agora
obreiro de caráter, né? Porque os demais não devem ter caráter, né? Segundo a direção da Universal, o pastor vai escolher um de caráter. Tem que ser alguém de caráter, com temor. Ou sim, senhor pastor, não, senhor pastor, tá ligado? Vai chamar o bem, aquele bem com o olhinho brilhando, para tomar conta do alforge, para vigiar o pastor, ver se ele não vai, né, arrumar um jeitinho de fazer a pessoa colocar, me dá aqui que eu recebo o seu dízimo aqui, fecha os teus olhos, coloca aqui dentro da Bíblia, arrumar o esquema de colocar dentro da Bíblia, ou então coloca teu dízimo na minha cabeça aqui, isso, fecha os teus olhos, enquanto você bota o dízimo na cabeça, eu boto aqui no bolso rapidinho, não vai ter mais isso. E se isso acontecer, se o dinheiro sumir, obreiro, você vai se complicar porque vai abater a polícia e os seguranças da Universal na tua porta. Esse tal obreiro de caráter que eles estão separando vai ser visto como ladrão, como bandido, como criminoso, exatamente como eles fazem quando mandam um pastor ir para visitar a família, faz evasão de divisa, o pastor tem que botar dólares por dentro da roupa. Você vai visitar a sua família e vai levar esse dinheiro para entregar na sede. Se pararem na alfândega e perguntarem de onde é esse dinheiro, vão dizer o seguinte para ele: estava roubando a igreja. Então, esse esquema do Renato é justamente por causa da Fogueira Santa, a campanha de arrecadação, que ele sabe que muitos pastores vão meter o pé, vai muita gente sair fora. E o que eles estão fazendo? Estão tentando vigiar os caras para os caras não fazer pé de meia. E ainda tem a questão da maquininha ainda, que tem que ser a máquina da Universal. Vai que o pastor tem uma máquina dele. Gente, a coisa vai, como se falou no filme Tropa de Elite, a coisa vai feder. Vai feder com todos os R's. Vai dar ruim isso aí, gente. Vai dar ruim. Porque estão colocando os obreiros agora para serem incriminados. Estão colocando obreiros para serem incriminados. Porque se sumir dinheiro, se der problema, quem foi que assinou? Quem foi que assinou o lacre aqui? Quem foi o obreiro que assinou o lacre? Vai enquadrar o obreiro e vai lá na casa do obreiro, como eu recebi denúncia que no Rio de Janeiro já um obreiro foi para casa, levou, deixou um alforje cheio de papel picado e foi para casa. Foi para levar o sagrado do Renato para casa. Meu caro, a coisa está ficando cada dia pior. E eu tenho uma excelente notícia para dar para o Renato Cardoso. Renato, isso é só o princípio das dores, porque o que está vindo por aí, vocês nem fazem ideia. A corrupção de vocês, o falso evangelho de vocês só está fazendo vocês naufragarem mais ainda no lodo, porque a intenção de vocês não é de pregar evangelho coisíssima nenhuma. Não tem transparência. Em 48 anos de Universal, nunca teve transparência. Vocês nunca disseram quanto arrecada. Pelo contrário, o bispo de Macedo se tornou banqueiro, tem um hospital agora, tem plano de saúde, tem mais de 100 empresas ligadas ao grupo, um pastor e um bispo mataram um garoto de 19 anos, vocês têm partido político, então vocês não têm transparência coisíssima nenhuma, mas querem que o obreiro agora vigie o pastor, tome conta do sagrado. O que você acha? O que você acha que vai acontecer a partir de hoje, obreiro? Será que se sumir o dinheiro, você vai ser visto como o homem de caráter? Não, o senhor, a senhora não podia ter tocado, são pessoas de caráter. Gente, nós vamos continuar fazendo denúncias aqui, eu vou trazer algumas pessoas para entrevistar no canal. Esses últimos dias foram dias difíceis. Você que quiser apoiar o trabalho do nosso canal de maneira voluntária, está aqui o QR Code, vai na descrição deste vídeo, nos apoie, se inscreva, se torne membro do canal e eu vou fazer de tudo que eu puder para denunciar as hipocrisias religiosas e levar até você aquilo que é sério. Levar um trabalho sério para vocês, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Vai vir denúncias novas essa semana. E se você quiser apoiar de maneira voluntária o trabalho do nosso canal, eu vou deixar aqui a forma que você, fora do Brasil, através do PayPal, através do Wiser, através de outras plataformas, no Brasil, através do Pix, você pode ajudar o trabalho do nosso canal de maneira voluntária, para que a gente consiga continuar com esse trabalho, gente. Vamos em frente, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Vamos em frente, pessoal. Tchau, um abraço. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.
Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão, porque a verdade vem aí.